Senhor, que cada pessoa aqui nessa noite entenda isso, que a tua igreja, quem está nos assistindo, entenda isso, que o Evangelho é descoberta demais de Deus. Tem algo mais que Deus tem preparado para nós, e nós queremos descobrir, nós queremos acessar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tudo que nós falamos a respeito de Novo Testamento é voltado para o Evangelho. O Novo Testamento já é uma boa nova. Jesus, ele vem, ele é anunciado e ele traz uma nova aliança superior e definitiva para que o novo povo nascesse, que é a igreja dele. Até o Evangelho nos alcançar, preste atenção, nós temos uma visão da nossa vida apenas do que nós temos, e principalmente o que nós somos até antes de aceitar Jesus. Mas quando nós aceitamos Jesus, Deus quer mudar a visão de nós mesmos. Ele quer mostrar algumas coisas para nós que nós não víamos antes do Evangelho nos alcançar. Eu amo falar isso, mas quando Jesus te alcançou, você agora não tem simplesmente um destino, você tem uma promessa. Portanto, se nós começarmos a pensar que o Evangelho é a descoberta demais de Deus, nós podemos entrar e entender um pouco mais sobre isso. O Evangelho, ele nos ensina a viver antes de ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não chegou no coração do homem, mas Deus quer nos revelar. O Espírito, ele já tem tudo revelado da parte de Deus, o que é para ser entregue para nós. E ele vai liberando essas porções de revelação. Hoje, nessa noite, o Senhor quer revelar uma porção nova para você. Viver Evangelho é viver antes de ver. Viver pela fé é viver antes de ver. Antes de João Batista ver Jesus, ele sentiu Jesus. Eu quero dizer algo a você. Você precisa sentir, você precisa viver antes de ver. Isso deixa para a gente o princípio. Não sabemos muitas vezes com o que temos dentro de nós. Em Deus é muito mais. Querido, você não sabe o que tem dentro de você. Quando você decidir viver antes de ver, você vai ver que Deus vai te usar e você vai nem saber por quê. O que você acha que você precisa, Deus já tem. E o melhor, o que você acha que precisa, Deus já colocou sobre você. Viva antes de ver. O recurso que eu preciso, eu não tenho, mas eu já vou viver como se tivesse. Você acha que não tem o suficiente, mas Deus já viu que você tem. Eu preciso encontrar isso que Deus preparou, eu preciso descobrir. Se você acha que o que você está vendo é a única coisa que existe, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Talvez você olhe para os seus pastos e eles estão mortos. Mas a mensagem do Evangelho diz: o Senhor, o nosso pastor, vai nos levar a pastos verdejantes. Já tem. O que você sente quando você ouve isso de Deus? Presta atenção. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho planos para você. Guarde isso. O Evangelho é a boa notícia de que onde os planos dos homens acabam e falham, tem um plano perfeito e pronto para salvar o homem. Chegaram para Jesus e falaram: olha, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Os planos dos discípulos estavam acabados, só tinha isso. Mas se você acha que o que você tem é simplesmente o que você está vendo, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Jesus pensando: eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Jesus já tinha um plano. Ele só queria aquilo que eles tinham. Jesus só quer o que você tem, porque Ele tem um plano. Se você ligar essa chave na sua vida hoje, você vai viver o Evangelho de uma forma diferente. O que é isso para tanta gente? Eu não estou vendo o que pode ser feito com isso. Como muitas vezes você tem pouco recurso na mão, e você muitas vezes quer entregar algo, mas você fala assim: isso é tão pouco. Só que Deus é especialista em pegar esse pouco e transformar em muito. Deus tem muito mais do que você tem nas suas mãos. Querido, o Senhor não te salvou para você viver só isso que você está vivendo. Você precisa descobrir mais de Deus. Mas a grande virada, presta atenção, é que quando nós damos valor ao que temos, quando entendemos o que temos,
o milagre é ainda maior, porque Deus é especialista em nos surpreender. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você abre a Bíblia em Efésios 3:20, diz o seguinte: Deus nos dá muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, segundo o poder em que nós opera, que está em nós. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando a gente começa a descobrir que nós temos algo na nossa vida, e nós entregamos aquilo, e nós colocamos diante do Senhor, Deus nos dá mais do que nós pedimos, e Deus dá muito mais do que nós sonhamos. Deus tem mais do que nós esperamos. O Evangelho não tem cálculo, o Evangelho tem fé. Entenda uma coisa, a sua solução pode ser pequena, mas quando ela está nas mãos de Jesus, ela se torna uma situação que resolve para você uma multidão e ainda trará provisão. Sabe o que eu estou querendo dizer? O mesmo recurso na tua mão é diferente da mão de Jesus. Querido, o que você tem é suficiente, entrega nas mãos de Jesus. Aquilo que você está segurando, o teu talento, o teu dom, aquilo que você acha que é pouco, quando você colocar nas mãos de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Porque tudo que a gente coloca na mão dele, ele é especialista. Sabe por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Ele sabe, você precisa colocar nas mãos dele. É pouco, mas ele faz virar muito. Coloca na mão da pessoa certa.